Era apenas mais uma manhã comum na agência bancária mais sofisticada da cidade, até o momento em que um homem simples atravessou a porta principal. Ele tinha 68 anos. Usava um chapéu de palha gasto pelo tempo, uma camisa xadrez já desbotada pelo sol e botas cobertas de poeira da estrada. Suas roupas denunciavam alguém acostumado com o trabalho pesado da roça. Seu nome era Geraldo Almeida. Naquele ambiente luxuoso, cheio de pessoas bem vestidas, ternos caros e perfumes sofisticados, ele parecia completamente deslocado. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem simples estava prestes a virar a agência bancária inteira de cabeça para baixo. Geraldo empurrou a porta de vidro e entrou com calma. O ar-condicionado frio contrastava com o calor do sol que ainda permanecia em suas roupas. Suas mãos estavam marcadas por décadas de trabalho na terra. Naquela quinta-feira, ele havia acordado como fazia há mais de 50 anos, antes do nascer do sol. Tomou seu café preto na cozinha da fazenda, observou o pasto pela janela e viu o gado caminhando lentamente pelo campo. Foi então que decidiu que era hora de resolver pessoalmente uma pendência bancária. Nada urgente, apenas uma transferência. Seu chapéu de palha escondia os cabelos grisalhos. A camisa xadrez mostrava sinais claros de anos de uso honesto, e as botas ainda carregavam restos da terra vermelha da fazenda. No pulso, um relógio simples de plástico, o mesmo que usava havia quase 2 décadas. Nada em sua aparência indicava riqueza. Nada sugeria poder. E era exatamente assim que ele gostava, ser visto apenas como um homem comum. Enquanto caminhava pela agência, os outros clientes começaram a observá-lo discretamente. Mulheres elegantes, usando salto alto e bolsas de grife, cochichavam entre si. Homens de terno ajustavam suas gravatas, claramente incomodados com a presença daquele senhor simples naquele ambiente sofisticado. Era um contraste gritante. Ali estava um mundo movido por aparências, status, julgamentos baseados apenas naquilo que as pessoas vestiam. Do outro lado da agência, dentro de um escritório cercado por paredes de vidro blindado, alguém observava toda a cena. Era Leonardo Campos, o gerente da agência. Aos 35 anos, Leonardo se considerava um homem extremamente bem-sucedido. Formado em administração em uma das universidades privadas mais caras da cidade, com MBA feito no exterior, ele tinha um carro importado na garagem em um apartamento em um dos bairros mais valorizados. Seu terno italiano custava mais do que 3 salários mínimos. Os sapatos ingleses brilhavam como espelhos. Ao ver Geraldo caminhando pela agência, ele soltou um pequeno sorriso de desprezo. Mais um perdido, murmurou para si mesmo. Na cabeça de Leonardo, pessoas como aquele fazendeiro não pertenciam àquele lugar. Provavelmente havia entrado ali por engano. Talvez estivesse procurando algum caixa automático. Leonardo havia construído sua carreira sendo duro com clientes que considerava pequenos. Para ele, sucesso era medido por números na conta bancária, endereço residencial e marcas de relógio. E aquele velho claramente não tinha nada disso. Na recepção, Carla, uma jovem de 23 anos que admirava profundamente o gerente, também percebeu a presença de Geraldo. Ela se inclinou para a colega ao lado e sussurrou. Que vergonha! Como deixaram esse homem entrar aqui? Carla havia sido treinada diretamente por Leonardo. Seu trabalho era identificar o perfil certo de cliente para aquele banco. E na visão dela, pessoas como Geraldo só causavam problemas. Quando o fazendeiro se aproximou do balcão de atendimento, o ambiente ficou silencioso. Suas botas faziam um som seco sobre o piso de mármore polido. Alguns clientes pararam suas conversas. Outros fingiam olhar o celular, mas claramente estavam observando. Foi então que Leonardo decidiu sair de sua sala. Ele caminhou lentamente até o balcão com um sorriso que parecia educado, mas que não alcançava os olhos. Parou diante de Geraldo e disse: Posso ajudá-lo? O tom de voz carregava uma condescendência clara, como se estivesse falando com uma criança perdida. Geraldo retirou o chapéu com respeito. Seu rosto estava marcado pelo sol e pelos anos de trabalho duro, mas seus olhos eram firmes, olhos de alguém que sabia exatamente quem era. Bom dia, rapaz, disse ele com calma. Preciso fazer uma transferência da minha conta. Leonardo quase riu. Ele trocou um olhar com Carla, que rapidamente cobriu a boca para esconder um sorriso. Claro, senhor, disse Leonardo.
Qual é o seu nome? Geraldo. Geraldo Almeida. Leonardo repetiu o nome lentamente, como se fosse uma piada interna. Certo, senhor Geraldo. Então ele perguntou, e qual seria o valor da transferência? Geraldo respondeu de forma simples. 15 milhões. O dinheiro precisa ser transferido hoje, antes das 2 da tarde. O silêncio que tomou conta da agência foi imediato. Ninguém respirava. Leonardo piscou várias vezes tentando entender se havia ouvido corretamente. Carla quase engasgou. Alguns clientes agora olhavam abertamente para o balcão. Então Leonardo começou a rir. Uma gargalhada alta e debochada ecoou pelo salão inteiro. 15 milhões, continuou ele rindo. Ouviu isso, Carla? Nosso amigo fazendeiro quer transferir 15 milhões. A recepcionista riu junto. Outros funcionários se aproximaram, curiosos. A situação estava se tornando constrangedora. Mas Leonardo parecia estar se divertindo. Para ele, humilhar pessoas consideradas inferiores era quase um esporte. O senhor tem certeza que não confundiu os números? Perguntou ele com sarcasmo. Talvez sejam 15 reais ou 150. Mas Geraldo não perdeu a calma. Ele apenas observou o gerente por alguns segundos. Ao longo da vida, havia aprendido algo importante. As aparências enganam, e a paciência quase sempre revela a verdade. Não, rapaz, respondeu tranquilamente. São 15 milhões mesmo. Pode verificar minha conta. O que ninguém ali dentro imaginava era que aquele homem de roupa simples, chapéu de palha e jeito humilde era o principal acionista daquele banco. E o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos naquela agência. Leonardo ainda estava rindo quando decidiu transformar aquela situação em um espetáculo. Para ele não bastava duvidar do fazendeiro. Era preciso mostrar a todos ali quem realmente mandava. Colocar as pessoas no lugar delas era algo que Leonardo considerava necessário para manter a ordem. Ele ajeitou a gravata e voltou a falar com um falso tom profissional. Senhor Geraldo, para transferências desse valor, existem procedimentos específicos. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor para garantir que todos estavam prestando atenção. O senhor precisa ter um agendamento prévio no atendimento privado. Além disso, é necessário apresentar documentação completa que comprove a origem dos recursos. Geraldo ouviu tudo em silêncio. Então respondeu calmamente. Jovem, essa conta existe há mais de 20 anos. Nunca precisei agendar nada para movimentar meu próprio dinheiro. Leonardo sorriu de forma irônica. As regras mudaram. Ele se inclinou um pouco sobre o balcão. Principalmente para valores acima de 10 milhões. É uma política interna do banco para prevenir lavagem de dinheiro. Então ele virou-se para a recepcionista. Carla, por favor, traga o formulário completo de verificação de cliente para o senhor. Carla levantou imediatamente. Ela parecia animada com aquela situação. Claro, senhor Leonardo. Alguns minutos depois, ela voltou com uma pilha de papéis. Colocou tudo sobre o balcão com um sorriso malicioso. Aqui estão os formulários. Leonardo pegou a pilha e começou a folhear teatralmente. Vamos ver, temos aqui apenas 17 documentos para preencher. Alguns clientes começaram a rir discretamente, mas Leonardo ainda não havia terminado. Além disso, continuou ele, vamos precisar de cópias autenticadas da declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, comprovante de renda, documentação da propriedade rural e uma declaração formal de capacidade financeira. Carla acrescentou. E transferências acima de 10 milhões só podem ser processadas com 48 horas de antecedência por questões de segurança. A plateia improvisada que se formava ao redor do balcão parecia cada vez mais interessada. Alguns funcionários começaram a se aproximar. Entre eles estava Sandra, a supervisora da agência. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela. Leonardo respondeu com um sorriso de superioridade. Nada demais, apenas seguindo os protocolos. Este senhor quer transferir 15 milhões sem documentação adequada. Na área VIP da agência, um homem elegante suspirou alto o suficiente para que todos ouvissem. Era Dr. Augusto Medeiros, um médico conhecido na cidade. Esse tipo de situação atrasa o atendimento de todos,
comentou ele com desprezo. Deveriam encaminhar esse tipo de cliente para outro lugar. Uma mulher ao lado dele concordou. Era Patrícia Montenegro, uma socialista bastante conhecida. Existem cooperativas rurais que atendem melhor esse perfil, disse ela enquanto olhava o relógio de ouro em seu pulso. Leonardo parecia cada vez mais satisfeito. A situação havia virado um espetáculo público. O segurança da agência, Marcos, também se aproximou. Ele cruzou os braços e observou Geraldo com expressão séria. Se o senhor não tiver os documentos necessários, talvez seja melhor voltar outro dia. Está causando incômodo para os outros clientes. Algumas pessoas balançaram a cabeça em concordância. Um empresário chamado Roberto Silva, que aguardava atendimento, comentou: é exatamente isso que acontece quando misturam certos tipos de clientes no mesmo lugar. O clima na agência estava pesado. Todos esperavam que Geraldo ficasse constrangido, que abaixasse a cabeça, que saísse dali derrotado. Mas isso não aconteceu. O fazendeiro apenas olhou para a pilha de formulários. Depois observou cada rosto ao redor. E então falou com tranquilidade. Jovem Leonardo, me parece que vocês estão criando dificuldades que não existiam quando eu abri essa conta. Ele olhou diretamente para o gerente. Esses formulários são exigidos para todos os clientes ou apenas para aqueles que vocês acreditam que não deveriam estar aqui? A pergunta caiu na agência como uma lâmina afiada. Por um breve instante, Leonardo sentiu um desconforto, mas rapidamente recuperou sua arrogância. São procedimentos padrão, senhor Geraldo. Ele respondeu com frieza. Se o senhor tivesse movimentações frequentes desse nível, já estaria familiarizado com eles. Geraldo tirou calmamente um celular simples do bolso. Que curioso, disse ele. Porque na semana passada eu transferi 20 milhões desta mesma conta para outra instituição e ninguém me pediu formulário nenhum. O comentário provocou um silêncio estranho. Leonardo trocou um olhar rápido com Sandra. Ela sussurrou. Talvez seja melhor verificar o histórico da conta. Mas Leonardo não queria perder o controle da situação. De qualquer forma, hoje não será possível fazer essa transferência. Ele empurrou os formulários em direção a Geraldo. O senhor terá que agendar um novo atendimento e trazer toda a documentação. Foi então que uma voz hesitante surgiu atrás do balcão. Era Ana Paula, uma funcionária que até então havia permanecido em silêncio. Com licença, senhor Leonardo. Ele se virou lentamente. O que foi? Ana Paula respirou fundo. Se o cliente já possui histórico de movimentações altas, talvez fosse possível fazer uma exceção. O olhar de Leonardo ficou frio. Ana Paula. Cada um aqui tem sua função. Ele falou em tom de advertência. O protocolo existe para ser seguido. Ela abaixou a cabeça. Mas Geraldo percebeu algo importante. Ela havia sido a única pessoa ali que tentou agir com justiça. O fazendeiro guardou o celular. Olhou ao redor da agência mais uma vez. Ele via exatamente o que suspeitava. Funcionários escondidos atrás de regras inventadas. Clientes que se sentiam superiores apenas por aparência, e um sistema que parecia existir para humilhar quem não se encaixava no padrão. Então ele disse calmamente: entendo. Fez uma pequena pausa. Nesse caso, gostaria de falar com o diretor regional. O sorriso de Leonardo ficou ainda maior. O diretor regional está em reunião externa, mas posso anotar seu recado. Geraldo balançou a cabeça. Não precisa anotar. Ele caminhou calmamente até a área VIP da agência. Sentou-se em uma poltrona confortável, cruzou as pernas e disse: eu espero. A sala inteira ficou em silêncio. Leonardo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Esse fazendeiro simples não parecia intimidado. Pelo contrário, ele estava agindo como alguém que tinha todo o direito de estar ali. E isso começava a incomodar o gerente mais do que qualquer confronto. O que deveria ter sido uma simples humilhação estava começando a sair do controle. E Leonardo ainda não fazia ideia do que o pior estava prestes a acontecer. Leonardo quase não conseguiu segurar o riso. Ele virou levemente o rosto na direção de Carla, que levou a mão à boca tentando esconder um sorriso cheio de deboche. Claro, senhor, disse ele fazendo uma pausa proposital, esperando o cliente completar. Geraldo Almeida.
Senhor Geraldo, repetiu Leonardo, pronunciando o nome com um tom que soava mais como uma ironia do que respeito. Quanto exatamente o senhor deseja transferir? O fazendeiro respondeu com tranquilidade, como se estivesse falando de algo completamente comum. 15 milhões. É para enviar para uma corretora. O valor precisa sair hoje, antes das 2 da tarde. Assim que aquelas palavras foram ditas, o ambiente inteiro pareceu congelar. Por alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Leonardo piscou várias vezes como se estivesse tentando entender se tinha ouvido corretamente. Carla se engasgou com a própria saliva ao tentar segurar o riso. Os outros clientes, que até então fingiam estar ocupados com seus celulares ou documentos, agora observavam a cena sem qualquer disfarce. Todos queriam ver como aquilo iria terminar. O gerente então ajeitou a postura, tentando recuperar o controle da situação. Mas em vez de agir com profissionalismo, ele simplesmente começou a rir. Primeiro um riso baixo, depois uma gargalhada aberta. O som ecoou pelo salão elegante da agência. Se o senhor realmente tiver esse dinheiro na conta, disse Leonardo entre risadas, eu pago o dobro do valor para o senhor. Algumas pessoas próximas começaram a sorrir também, contagiadas pelo tom de deboche do gerente. 15 milhões. Para eles, aquela ideia parecia completamente absurda, vindo de um homem vestido com roupas simples, botas sujas de terra e um chapéu de palha gasto pelo tempo. Leonardo virou-se novamente para Carla, ainda rindo. Consegue imaginar isso, Carla? Comentou com sarcasmo. 15 milhões. Carla balançou a cabeça, tentando manter uma aparência profissional, mas o sorriso ainda estava ali. Enquanto isso, Geraldo permanecia imóvel diante do balcão. Sem pressa, sem irritação, sem levantar a voz. Ele apenas observava o gerente com calma, como alguém que já tinha visto aquele tipo de reação muitas vezes na vida. Se havia algo que 50 anos trabalhando na roça tinham ensinado a ele, era a ter paciência. E também a nunca julgar as pessoas pela aparência. O curioso era que naquele momento ninguém dentro daquela agência imaginava que o homem simples à frente deles guardava uma surpresa que mudaria completamente o clima daquele lugar em poucos minutos. E Leonardo definitivamente ainda não fazia ideia de com quem estava lidando. Enquanto o gerente ainda ria, Geraldo continuava parado diante do balcão, observando tudo com a mesma tranquilidade. Ele apoiou lentamente os 2 antebraços na superfície de mármore polido do atendimento e, sem mudar o tom de voz, falou novamente. Então, o senhor vai fazer a transferência ou não? A pergunta simples fez Leonardo respirar fundo, ainda segurando o riso. Ele passou a mão no terno caro, ajeitou a gravata e tentou retomar a postura de autoridade diante de todos que assistiam à cena. Senhor Geraldo, disse ele com um sorriso carregado de ironia, para fazer uma transferência desse valor, o cliente precisa, no mínimo, ter esse dinheiro disponível na conta. Alguns clientes voltaram a rir baixinho. Carla desviou o olhar para o computador, tentando não piorar ainda mais a situação, mas era impossível negar que ela também achava aquilo tudo bastante improvável. Geraldo apenas assentiu com a cabeça. Pois então confira. Leonardo levantou uma sobrancelha. O senhor é cliente desta agência? Sou sim. Qual o número da conta? Sem pressa alguma, Geraldo colocou a mão dentro do bolso da camisa e retirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Parecia algo simples, daqueles que muitas pessoas usam para anotar números importantes. Ele abriu o papel com cuidado e empurrou em direção ao gerente. Está tudo aí. Leonardo pegou o papel ainda com um sorriso no rosto, claramente esperando confirmar o que acreditava ser uma grande piada. Digitou o número da conta no sistema. O teclado fez alguns cliques rápidos. Então, ele pressionou a tecla Enter. No início, sua expressão não mudou, mas conforme os dados começaram a aparecer na tela, algo diferente aconteceu. O sorriso foi desaparecendo. Primeiro lentamente, depois completamente. Leonardo biscou algumas vezes como se estivesse tentando entender se o sistema tinha apresentado algum erro. Ele atualizou a tela. Digitou novamente. Pressionou Enter mais uma vez.
Carla percebeu imediatamente que algo estava estranho. "O que foi?" perguntou ela em voz baixa. O gerente não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na tela do computador. A cor de seu rosto parecia ter mudado. "Leonardo?" insistiu Carla. Ele virou a tela levemente na direção dela. Assim que viu os números, Carla arregalou os olhos. O saldo exibido na conta não era apenas suficiente para a transferência. Era muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Havia dezenas de milhões depositados. Dinheiro real, disponível, totalmente legítimo. Por alguns segundos, Carla ficou completamente sem palavras. Leonardo engoliu seco. O salão da agência continuava em silêncio, com vários clientes observando o que estava acontecendo, sem saber exatamente o motivo da mudança repentina no comportamento do gerente. Então, finalmente Leonardo levantou os olhos e encarou novamente o homem simples à sua frente. Mas agora não havia mais riso algum em seu rosto. Apenas surpresa e talvez um começo de constrangimento. Enquanto isso, Geraldo apenas esperava, calmo, paciente, como se soubesse exatamente que aquele momento chegaria. E pela primeira vez, desde que ele entrou na agência, Leonardo percebeu que talvez tivesse cometido um erro enorme ao julgar aquele homem pela aparência. O silêncio que tomou conta da agência naquele momento era completamente diferente do de antes. Agora não havia risadas, não havia cochichos, apenas um clima pesado que parecia pairar sobre o salão inteiro. Leonardo ainda olhava para a tela do computador, como se estivesse tentando aceitar aquilo que via. Os números continuavam ali, imensos, indiscutíveis. Não havia erro no sistema. A conta realmente pertencia àquele homem simples parado diante do balcão. Carla foi a primeira a recuperar a voz. "Leonardo", murmurou ela, ainda olhando para a tela, "esse saldo está correto?" O gerente respirou fundo antes de responder. "Está." A palavra saiu quase como um sussurro. Do outro lado do balcão, Geraldo aguardava em silêncio, sem demonstrar qualquer pressa. Ele parecia completamente à vontade, como se aquela situação não fosse novidade para ele. Leonardo, então, fechou rapidamente algumas janelas no computador e endireitou a postura na cadeira. Seu comportamento mudou completamente. A arrogância de antes havia desaparecido. No lugar dela, surgiu uma tentativa quase desesperada de parecer profissional. "Senhor Geraldo", disse ele agora com uma voz muito mais respeitosa, "peço desculpas pela confusão. Vamos realizar a transferência imediatamente." Alguns clientes que estavam mais próximos perceberam a mudança no tom de voz do gerente. Aquilo despertou ainda mais curiosidade. O que teria acontecido? Por que, de repente, o gerente que antes estava rindo agora parecia tão sério? Leonardo começou a digitar novamente no sistema, desta vez com muito mais cuidado. Cada informação era conferida 2 vezes. O valor da transferência, os dados da corretora, a autenticação de segurança. Enquanto ele trabalhava, Carla ainda observava o saldo da conta exibido na tela secundária. A curiosidade finalmente falou mais alto. Ela olhou para Geraldo com uma mistura de surpresa e respeito. "Senhor", disse ela com cautela, "me desculpe perguntar, mas o senhor trabalha com o quê?" Geraldo ajeitou levemente o chapéu de palha na cabeça. "Sou fazendeiro." A resposta fez alguns clientes que estavam ouvindo a conversa franzirem a testa. Carla também parecia confusa. "Fazendeiro?" Geraldo assentiu com tranquilidade. "Crio gado e também tenho algumas terras de soja." Leonardo parou de digitar por um segundo. Ele levantou lentamente os olhos. Agora começava a entender. Nos últimos anos, o agronegócio tinha transformado muitos produtores rurais em verdadeiros milionários. Mesmo assim, a ideia de que aquele homem simples, com botas sujas de terra e roupas modestas, fosse dono de uma fortuna daquele tamanho, ainda parecia difícil de aceitar. Mas os números na tela não mentiam. Leonardo continuou o processo da transferência. Minutos depois, ele finalmente pressionou o botão final de confirmação. O sistema processou a operação. Alguns segundos se passaram. Então apareceu a mensagem: "Transferência realizada com sucesso." Leonardo imprimiu o comprovante e o estendeu para Geraldo com as 2 mãos.
Aqui está, senhor. A transferência foi concluída. Geraldo pegou o papel com calma e deu uma rápida olhada. Depois dobrou o comprovante e guardou no bolso da camisa. Ele fez um leve aceno de cabeça. Obrigado. Era uma palavra simples, mas naquele momento ela soou quase como uma lição silenciosa para todos que estavam ali. Geraldo se virou para ir embora, mas antes que ele desse o segundo passo em direção à saída da agência, Leonardo falou novamente. Senhor Geraldo, espere um momento. O fazendeiro parou, virou-se lentamente. O gerente parecia visivelmente constrangido. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu gostaria de pedir desculpas pela forma como o tratei quando o senhor chegou. Todo o salão parecia atento àquela conversa agora. Geraldo observou o gerente por alguns segundos. Seus olhos eram firmes, mas não havia raiva neles, apenas experiência. Moço, disse ele calmamente, isso não foi a primeira vez que acontece. Leonardo ficou em silêncio. Então Geraldo continuou. Mas talvez seja a primeira vez que o senhor tenha a chance de aprender com isso. Essas palavras ficaram no ar por alguns segundos. Depois disso, o fazendeiro colocou o chapéu de palha de volta na cabeça, virou-se novamente e começou a caminhar em direção à porta da agência. Desta vez, ninguém riu, ninguém cochichou. Todos apenas observavam enquanto aquele homem simples saía do lugar com a mesma tranquilidade com que havia entrado. E Leonardo permaneceu parado atrás do balcão, olhando para a porta, pensando em como em poucos minutos, uma simples manhã de trabalho tinha acabado de lhe ensinar uma das maiores lições de sua vida. A porta de vidro da agência se abriu lentamente quando Geraldo o empurrou com a mão. A luz forte do sol da manhã entrou no salão elegante por alguns segundos, iluminando o piso brilhante e as mesas de atendimento. O fazendeiro caminhou para fora com a mesma calma de sempre, sem pressa, sem olhar para trás. Do lado de dentro, porém, o clima ainda era de absoluto silêncio. Alguns clientes continuavam olhando para a porta, como se estivessem tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Outros voltaram lentamente às suas conversas, mas agora com um tom completamente diferente. Carla ainda estava parada ao lado de Leonardo, com os olhos fixos no monitor. Ela respirou fundo antes de falar. Eu não acredito que a gente fez isso. Leonardo não respondeu imediatamente. Ele estava olhando para o balcão, para o mesmo lugar onde Geraldo havia ficado parado minutos antes. Era impossível não lembrar da própria atitude, das risadas, do tom de deboche, da maneira como ele havia julgado aquele homem sem saber absolutamente nada sobre sua vida. Depois de alguns segundos, ele finalmente falou. A gente não, disse ele em voz baixa. Eu fiz isso. Carla virou o rosto em direção a ele, surpresa com a sinceridade. Leonardo passou a mão pelo rosto, visivelmente incomodado. Eu sou gerente de banco. Trabalho aqui todos os dias atendendo pessoas diferentes e mesmo assim consegui cometer o erro mais básico de todos. Ele fez uma pausa. Julgar alguém pela aparência. Carla não visse nada, porque no fundo ela sabia que também tinha participado daquela situação. Talvez não da mesma forma, mas tinha rido, tinha achado graça, e isso também pesava na consciência. Enquanto isso, do lado de fora da agência, Geraldo já caminhava pela calçada. Algumas pessoas passavam por ele sem imaginar quem ele era. Um homem simples, chapéu de palha, botas gastas, camisa comum, nada que chamasse atenção. Ele entrou em uma caminhonete antiga estacionada perto da esquina. O motor demorou um pouco para pegar, mas logo o veículo começou a se mover lentamente pela rua. Dentro do carro, Geraldo segurou o volante com firmeza. Seu rosto permanecia tranquilo. A verdade é que ele já tinha vivido situações parecidas muitas vezes, em restaurantes, em lojas, em hotéis e até mesmo em bancos. Mas com o passar dos anos, ele aprendeu algo muito importante. Nem todo mundo precisa aprender uma lição da forma mais dura. Às vezes, apenas um momento de silêncio já faz alguém refletir sobre suas próprias atitudes. De volta à agência, Leonardo continuava olhando para a porta, pensativo. Ele sabia que provavelmente nunca mais veria aquele fazendeiro novamente, mas aquela manhã ficaria marcada em sua memória por muito tempo.
Porque naquele dia, um homem simples entrou pela porta de um banco e saiu deixando para trás algo muito mais valioso do que dinheiro. Uma lição que ninguém ali dentro esqueceria tão cedo. A de que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido pela roupa que ela veste.